Agora, extremamente ligado ao tema membresia, o como fazer parte de uma membresia, tem também o quando é que você deve sair da membresia, né? Temos a segunda parte, temos o tema disciplina. Então, Leonardo, vamos falar desse tema difícil? Primeira coisa, então, o que é disciplina na igreja? Disciplina, ela é a manifestação do cuidado e do amor da igreja para com seus membros. A Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ama, né? Então, quando nós nos importamos com as pessoas e percebemos que essas pessoas estão trilhando caminhos equivocados que trarão muito prejuízo para elas, às vezes para outras pessoas, e dependendo do caso, até para a comunidade que se reúne, né, a comunidade da fé, é necessário ter disciplina, chamar, organizar, pôr em ordem, né, aquelas atitudes que a pessoa está tomando. É necessário chamá-la e fazer uma avaliação disso, né? Então, a disciplina, ela é uma manifestação de amor, e é importante, né? Ela não é uma expressão de autoritarismo. Ela é o uso da autoridade em amor. Muito bom. É importante a gente falar disso porque quando se fala de disciplina, a primeira coisa que a gente vê de reação é aquela travada, aquele medo, aquele preconceito negativo que as pessoas têm com a ideia de disciplina, porque nos nossos dias nem mais pai e mãe têm disciplinado muitos filhos ou são criticados os que fazem isso, né? Lei da palmada, lei de tanta coisa. Então é uma questão complicada, mas pela escritura, ao invés de uma mera sabedoria popular, como você destacou, a Bíblia diz que aquele pai e mãe que amam seus filhos, eles disciplinam, que Deus, assim como um pai que ama seus filhos, Deus disciplina seus filhos, e nós vemos pela escritura que a igreja é chamada a disciplinar também, não é verdade? Exatamente, né? Em Jó, né, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que Deus disciplina, né? Então, você é feliz porque só exerce disciplina quem ama, e quem é o objeto da disciplina tem que se sentir amado. Essa pessoa se importa comigo, né? Porque quando existe a ausência da disciplina, é uma expressão de eu não me importo com você. Imagine um pai com um filho, né? O filho vai lá, leva o dedo na chama, lá o fogão está aceso e o filho vai lá e quer pôr a mão na chama. Aí o pai, que ama, diz o que se importa, né? Não põe a mão, vai lá e diz, não pode pôr a mão aqui, você vai se queimar, né? Que é o primeiro grau da disciplina, é a admoestação. Sim, Tá? sim. Perfeito. Inclusive, Leonardo, isso é uma coisa, vamos aproveitar e vamos falar desses graus aí da disciplina, por quê? Quando se fala de disciplina também, fora esse preconceito que eu falei, nós temos a imagem de disciplina como ser assim, você faz parte do louvor, então tá bom, você está afastado do louvor. Você vai ficar de castigo ali, né? Mas quando a gente olha para o processo de disciplina, o que é a disciplina? Você pode, por favor, falar desse primeiro grau que você destacou, que ele é importantíssimo, mas também o que vai ser a disciplina em seu estágio final? Claro, o Lima, né, no livro dele, A Disciplina na Igreja, ele trabalha basicamente 2 textos da Escritura Sagrada de maneira primorosa. O primeiro é Mateus capítulo 18, e o segundo que ele vai tratar é 1 Coríntios 5. Então, e aí há um diálogo desses textos na proposta do Lima, que num primeiro momento o leitor pode ser levado a achar que eles estão contraditórios, mas não, vai lendo o livro que você vai perceber que lá na frente ele vai mostrar que eles estão tratando do mesmo assunto, um depois do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa noção de disciplina na Escritura Sagrada, ela é gradual. Então, como você mesmo disse, você não chega numa pessoa do louvor e diz, você está disciplinado, está fora. Esse é o último grau. Existe um processo, né, disciplinar, existe um passo a passo. Então, o primeiro deles é a admoestação individual.
que a Escritura Sagrada chama de exortar, né? Chamar de lado. Então, a pessoa está lá fazendo alguma coisa equivocada, você chama ela de lado. Você chama, exorta individualmente, né? Admoesta, diz, olha, não é por aí, o que você está fazendo é contrário ao que a nossa ética cristã diz, né? Isso você está tratando ali, obviamente, de algo que afeta apenas a pessoa, né? Ela está ali numa relação maléfica consigo mesma, né? Ou às vezes até ela distratou outra pessoa, então ali você chama, né, e exorta. Então esse é o primeiro ponto que a Escritura Sagrada diz. Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 18. Então a norma da disciplina, ela vem a partir daquilo que Jesus ensina. Tá? Ô Leonardo, inclusive, deixa eu fazer um parêntese aqui, perdão cortar você, mas acho que vai ser relevante a gente relembrar os ouvintes aqui desse texto de Mateus 18, que, como você mesmo destacou, é um dos textos principais usado pelo Leeman, e é um dos principais textos da Escritura sobre o tema. Então vale a pena a gente relembrar aqui, já que a gente vai falar um pouco desse processo, né? Então lá em Mateus 18, versículo 15, está escrito assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então, aqui nós temos um texto base, né, para essas respostas que você já está trazendo aqui para a gente, né, sobre o processo. É importante a pessoa entender isso, quem está nos ouvindo, que a disciplina na igreja foi criada por Jesus, né? Jesus estabelece o rito, Jesus estabelece esse princípio, né? Então, não é algo assim, a instituição, os pastores, não, uma igreja séria segue aquilo que Jesus ensinou. E tem vários fatores aí. Eu estava usando o exemplo do pai que se importa, né? Quando a gente fala contra a disciplina, voltando ao exemplo do pai que olha o filho com a mão lá na chama, se o pai fala assim, não tem que disciplinar ninguém. Ora, o que ele está dizendo para o filho quando ele leva a mão na chama e queima a mão? Eu não me importo com você. Entendeu? Não, ele tem total liberdade para se queimar. Olha aí, meu amigo. Você, né? Ele tem que ser... ele tem que ter a liberdade dele para as suas escolhas, mas você é um irresponsável, porque você sabe que isso vai dar em tragédia, e se você ama, você tem que cuidar do seu filho. Exato. Né? Vai deixar seu filho se queimar? Né? Então, a disciplina na igreja, ela é a manifestação do amor de Deus para com o próximo. Mas ela tem que ser uma disciplina amorosa, Saul. Ela não pode ser legalista, fria, tá? Porque, por exemplo, você vê Jesus dizendo da possibilidade do arrependimento e do perdão. Tem gente que é tão legalista que não transita nisso e não aceita isso. Sim. Entende? Então a pessoa erra, é admoestada particularmente, se arrepende, mas aí vem alguém e diz assim, não, arrependimento não basta. A gente precisa instaurar um processo. Mas, querido, Jesus disse que o arrependimento aqui basta. Eu estou dizendo de arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Né? Não estou falando do falso arrependido. Porque aí você também está transitando no universo do caráter. Né? Então, existem pessoas que dizem que estão arrependidos, mas voltam ao erro, pratica de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e assim abusa do amor e da boa vontade da igreja. Tá? Então o primeiro passo é esse, o segundo passo que você leu aí é o que Jesus diz, a pessoa não ouviu, você faz o quê? Chama outra pessoa como testemunha, né? Para reforçar o seu argumento, a ideia é essa. Né? Olha, porque uma pessoa repreendida, ela pode achar, essa é a sua opinião, Saul, diferente da minha. Vamos supor que nós dois aqui... na nossa sociedade é o que mais fala, né? Essa é a sua verdade, essa é a minha. Isso.
Exato. Mas aí é que está, a base da minha repreensão é a Escritura Sagrada, não é o que eu acho, é o que Deus diz. E é Exato. isso que o disciplinado precisa entender, né? Uhum. Olha, nós estamos aqui não porque somos melhores que você, te disciplinando. Uhum. Nós somos Uhum. tão pecadores quanto você no nosso dia a dia. Mas a nossa Sim. questão aqui é que a Escritura Sagrada diz que você está errado. E você está Sim. indo contra o que a Escritura Sagrada diz. Você já foi chamado em particular, agora, olha, tem outra pessoa aqui para você perceber que não é uma implicância minha em relação a você. É Você está verdade. quebrando o princípio bíblico e essa é uma visão minha e dessa outra pessoa. Né? Aham. Na igreja A nós partir da temos escritura. os líderes da igreja, né, que é um terceiro momento, né, reunir com essa pessoa, a igreja ali representada, né, e se essa pessoa ainda se recusa, aí a igreja tem que ser toda informada de que temos um rebelde, né, com um coração realmente duro, que não aceita a autoridade da Escritura Sagrada sobre sua vida. E essa é uma percepção clara. Por isso que a disciplina na igreja é tão importante.